Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gleice do Ateliê Com Amor Gleice e hoje é dia de tutorial aqui no canal. A peça que eu vou ensinar pra vocês é essa carteirinha aqui, eu vou mostrar como eu confecciono ela aqui no ateliê para que ela fique com esse acabamento primoroso. Então são várias dicas que você pode aplicar aí no seu ateliê. Se você é nível iniciante, está começando o seu ateliê, começando na costura criativa, essas dicas vão te ajudar muito, não só para essa peça, mas para você conseguir aplicar em outras peças também. Os tecidinhos que eu vou usar aqui nessa aula são da minha parceira Paty, do ateliê As Beltranas. Nós temos cupom de desconto lá no site da Paty, então se você quiser adquirir os seus tecidinhos, é só entrar no site da Paty, que tá aqui na descrição desse vídeo, usar o meu cupom GLACE10 que você ganha 10% de desconto nas compras a partir de R$50 em todo o site. Para fazer essa peça, você pode utilizar os tecidinhos de estampa corrida. Nesse caso, a gente vai utilizar o molde que tá aqui na descrição desse vídeo. É só você baixar esse molde, imprimir e recortar que você já vai conseguir fazer a sua peça. Mas se você quiser, também tem a opção dos painéis que são vendidos lá no site da Paty. Ela tem várias estampas disponíveis, vários temas em painéis. E aí aqui já vem a modelagem certinha, é só a gente cortar e utilizar esse tecidinho que já tem a estampa centralizada. Para fazer a carteirinha na estampa corrida ou com o painel, o processo é o mesmo. A diferença é que se a gente for fazer na estampa corrida, que é como eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula, a gente precisa cortar o tecido com uma margem maior para a gente poder riscar o nosso molde nesse tecido. Já se a gente utilizar o painel, essa marcação já vem pronta no painel, então é só a gente recortar e estruturar. Aqui hoje eu vou ensinar para vocês como fazer na estampa corrida. Para isso, a gente vai precisar de um tecidinho. Como eu mostrei para vocês, a gente vai cortar ele grosseiramente, que quer dizer que a gente vai cortar sobrando uma margem em toda a volta. Então, essa quantidade aqui eu tenho para frente da minha carteirinha e para o verso da minha carteirinha. Aqui eu tô utilizando, para estruturar essa peça, a manta R2, que é aquela manta que tem resina dos dois lados, ou seja, ela tem cola dos dois lados, mas você pode utilizar a manta R1 ou qualquer outro estruturador que você gosta de usar aí no seu ateliê. Eu também corto a manta grosseiramente, então eu tenho sobra tanto no meu tecido principal quanto na minha manta. Para estruturar esse tecido aqui, o que eu faço? Eu coloco o meu tecido sobre a manta, eu coloco sobre o meu tecido um tecido 100% algodão claro e limpo, ou uma folha de papel de seda, e aí sim eu venho com o meu ferro de passar quente sobre esse tecido, e assim ele vai fixar na minha manta, tá? Como esse aqui é um tecido 100% poliéster, eu preciso tomar cuidado no momento que eu for fazer a estruturação, porque se eu colocar o meu ferro sobre esse tecido com uma temperatura muito alta, eu corro o risco de danificar o meu tecido, então é necessário que eu tenha esse cuidado. Para o forro, eu vou utilizar um tecidinho 100% algodão. Aqui eu tô utilizando o tricoline na cor lilás. Eu vou usar para essa peça o zíper pronto número 3. Mas, se você quiser, você pode usar aí no seu ateliê o zíper que você tem. Se você tiver só o zíper número 5, pode fazer com ele também. Não deixa de fazer porque você não tem um zíper igual a esse. Esse zíper aqui, ele tem que ter pelo menos o tamanho da minha carteirinha aqui, ou um pouco maior. Ele não pode ser menor do que a minha carteirinha, porque o zíper acompanha todo o comprimento da minha peça. Então, eu preciso que o zíper seja ou do tamanho ou maior que a minha carteirinha, como vocês estão vendo aqui. Eu vou começar, então, fazendo a marcação do meu molde aqui nesse tecido, que é o tecido principal. Como o meu tecido, ele é um xadrez, eu vou tentar acompanhar para que não fique torta a minha estampa. Então, eu vou vir aqui, vou tentar seguir as riscas do meu xadrez, para que o resultado final da minha peça fique mais bonito. Então, se a tua peça tem um xadrez, tenta fazer isso, porque vai fazer diferença e vai ficar mais bonito o acabamento no final. Então, eu vou riscar aqui, seguindo o meu molde. Então, aqui eu já fiz a marcação do meu molde no tecido. Eu poderia ter cortado, riscado e cortado esse tecido e só depois estruturado. Mas, quando eu faço isso antes, né, essa marcação no tecido antes de estruturar na minha manta, eu corro o risco de essa marcação ficar torta quando eu estruturo. Tendo já estruturado o meu tecido na manta, a probabilidade de ficar torto é muito pequena, porque ele já tá firme na minha manta. Então, agora que eu fiz essa marcação do molde, eu posso vir e recortar esse tecido seguindo o molde. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui pra essa peça em específico. A gente poderia vir aqui e passar uma costurinha de segurança em toda a volta pra fazer com que esse tecido fique ainda mais firme na nossa manta e não descole da nossa manta. Só que quando eu faço isso, me dificulta lá na frente
de fazer um acabamento melhor, que é o que eu quero ensinar para vocês aqui nessa aula. Então, por esse motivo, eu não vou fazer a costura de segurança em toda a volta. A gente vai pular essa etapa e eu vou só cortar seguindo a marcação que eu fiz do molde. Feito isso agora, para que o meu tecido não fique desfiando, porque ele é um tecido de poliéster, ele tende a desfiar com o manuseio, eu vou dar uma selada com o isqueiro em toda a volta. Essa selada é só um sustinho, então eu não fico com o meu isqueiro parado. Eu passo o meu isqueiro e ele já vai selar o tecido e esse tecido não vai mais desfiar no manuseio. Pronto, agora o meu tecido ele não desfia mais. Já tá selado e eu tô com as duas partes externas prontas pra gente começar a costurar. Agora, o que nós vamos fazer? Agora a gente precisa do nosso forro. Percebam que aqui eu cortei o forro de duas maneiras. Eu cortei uma seguindo o molde, então ela tá do mesmo tamanho do meu tecido externo. E eu cortei uma grosseiramente, ela tá sobrando, tem margem toda a volta. Por que eu fiz isso? Eu quero mostrar pra vocês duas opções. Se vocês forem fazer essa peça em escala, vocês forem fazer ela em grande quantidade, então você vai fazer 15, 10, 20 unidades dela, mais prático que você corte grosseiramente o seu forro. Porque você poupa o trabalho, o tempo de estar riscando seguindo o molde. Porém, se você vai fazer só uma peça, duas peças, dá pra você tranquilamente cortar e já ir com ela assim pronta pra hora da costura. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer das duas maneiras, tá? Primeiro, a gente vai começar com esse daqui, que é a parte que tá cortada grosseiramente. Vou pegar o meu zíper com os dentinhos virados pra cima. Eu vou posicionar ele aqui em qualquer uma das partes, qualquer uma das duas partes aqui. Eu vou posicionar ele assim, com os dentinhos virados para cima. E eu vou fazer uma costura de segurança aqui na bordinha do meu zíper, pra prender o zíper ao tecido. Eu tô usando uma agulha 14 aqui e a linha tradicional de poliéster, tá? Nesse momento, eu não preciso me preocupar em colocar o tecido rente ao meu zíper, porque esse tecido, ele tem uma sobra. Então, não tem problema de faltar aqui embaixo. Então, agora, eu vou pegar uma das minhas partes externas e vou sobrepor aqui no meu zíper. Então, o lado direito do meu tecido tá com o lado direito do meu zíper e o lado direito do meu forro. Nesse caso aqui, o meu forro, ele não tem uma estampa principal porque ele é liso. Mas se ele tivesse uma estampa principal, ele fosse um poá, alguma coisa assim, esse lado estaria para cima. Então, eu vou posicionar ele aqui seguindo a margem do meu zíper. Então, ele tá bem alinhado com o meu zíper, não com o forro, porque o forro tem uma sobra. E eu vou passar uma costurinha com um pé de zíper aqui. Eu vou trocar o meu calcador e eu vou usar o calcador de zíper nesse momento. Porque eu quero que a minha costurinha fique o mais próximo possível do meu zíper, que não fique sobrando, porque isso vai fazer diferença no meu acabamento lá na frente. Então, se você quiser, você pode vir aqui, posicionar e já costurar, ou se você se sentir mais segura, pode também colocar uns grampinhos aqui, ou colocar alguns alfinetes. Então, vamos lá, vou passar uma costura aqui bem rente com o pé calcador de zíper. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar o nosso tecido principal da nossa manta e a gente vai refilar esse excesso de manta que fica aqui no topo. Prontinho, feito isso, a gente pode virar aqui agora, tombar o nosso forro. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou prender aqui, eu posso prender com um alfinete, só pra não ficar me atrapalhando aqui, eu poder ter o outro lado do meu zíper livre pra fazer essa costura. Então, eu vou vir aqui com um alfinete, vou esticar o meu forrinho pra ele não me atrapalhar e vou colocar um alfinete aqui pra prender ele e ele ficar aqui no lugar. Prontinho. Feito isso, agora a gente vai costurar o outro lado. O processo é o mesmo. A diferença é que agora eu tô usando o recorte que eu já cortei seguindo o meu molde. Então, é importante que quando eu estiver colocando aqui, ele não tem uma margem. Então, eu preciso me atentar com a parte da frente aqui. Alinhar seguindo a parte da frente, que é o tecidinho externo, que é o que tá cortado seguindo o molde. Então, aqui, ó, ele tá certinho seguindo a parte da frente. Eu consigo enxergar aqui que ele tá alinhado. Então, eu vou colocar aqui um clipe só pra não correr o risco dele sair do lugar.
E agora eu vou fazer também uma costura de segurança aqui antes de colocar a parte da frente. Se você quiser, você pode já vir direto com o teu tecidinho externo e fazer uma só costura. Porém, eu prefiro fazer essa costura de segurança, porque assim eu tenho certeza que o acabamento vai ficar bom, vai ficar tudo certo. E eu não vou precisar desmanchar, porque ficou torto. Então, aqui eu já fiz a costurinha de segurança. Agora, eu vou vir com o meu tecidinho principal. Vou sobrepor aqui lado direito com o lado direito da minha carteirinha, a outra parte que eu já tinha costurado. Vou alinhar aqui, né, aqui em cima também. Vou colocar uns grampinhos para ele não ficar torto. Então, aqui tá certinho, alinhado certinho. Agora sim eu posso vir com a costura definitiva que é pertinho do meu zíper. Agora, eu vou trocar o meu pé calcador. Vou colocar o meu pé calcador normal, o de 1/4. E eu vou separar a minha parte de fora da minha parte do forro. E eu vou passar um pesponto só na parte interna, porque eu não quero que esse forro fique subindo e engatando no meu zíper na hora do manuseio, do abrir e fechar. Então, eu separo porque eu não quero pegar essa parte de fora, eu quero pegar só a parte do meu forro. E aí, com um pezinho de máquina aqui, eu vou fazer um pesponto só pra prender esse forro no meu zíper. Agora, feita essa costurinha, a gente vai abrir aqui o nosso tecido e vamos levar para o ferro. Eu vou passar o ferro aqui pra prender esse meu tecido e também eu quero que abaixo, tá vendo que a tendência é o tecido fazer isso aqui, ó, por conta do zíper. Então, eu vou passar a ferro porque eu quero que esse zíper dê uma boa assentada aqui na minha peça. Feito isso, a gente vai ficar com a peça assentada dessa maneira. Então, olha a diferença que fica. Fica muito melhor de trabalhar e também depois facilita bastante na hora de finalizar a nossa peça. Então, aqui percebam que a parte que a gente cortou já tá certinho, né? Essa parte do forro. Porém, essa aqui a gente precisa tirar o excesso. Então, agora eu vou vir com a minha tesoura e vou tirar o excesso seguindo aqui a parte de cima. Prontinho, excesso tirado. Agora, eu vou colocar a minha etiqueta. Para essa peça, eu gosto bastante de usar a etiqueta bandeirinha, que é essa etiqueta que ela fica aplicada no lado da peça. O nosso cursor, ele precisa ficar na posição de fechamento para a esquerda. Sendo assim, a frente da nossa carteirinha é essa daqui. A minha etiqueta, ela tem uma posição correta por conta da minha logo. Se a sua etiqueta não tiver, você pode escolher qualquer um dos dois lados, né, que você queira, mas a frente da minha peça é essa. Então, eu preciso posicionar a minha etiqueta para ela ficar aqui. Então, eu vou colocar a minha etiquetinha aqui, eu vou soltar o meu forro, porque eu quero que ela prenda só no meu tecido principal. Eu coloco ela aqui, faço só uma costurinha de segurança, que é pra ela não ficar torta, bem na bordinha. Prontinho, agora a gente vai fazer a costura definitiva da nossa carteira. Porém, a gente não pode esquecer que precisamos abrir esse zíper pra gente conseguir desvirar a nossa peça depois. O cursor precisa ficar aqui dentro e é importante que tenha uma parte aberta pra gente conseguir passar a nossa peça. Então, a gente vai unir aqui as partes. Então, tecido principal com tecido principal. A gente vai alinhar bem certinho. E pra segurar no lugar, a gente vai utilizar alfinetes ou grampinhos. Quando chegar aqui na parte do zíper, ele vai estar assim, dessa forma. A gente vai jogar os dentinhos do zíper lá pro lado direito da nossa peça, para a estampa principal. Ela não fica virada pro forro, ela fica virada pro lado principal. Aí, a gente vai alinhar aqui os tecidinhos, alinhar o zíper, para ele não ficar todo torto. Então, abre a tua peça ali, vê se tá encaixando tudo certinho e coloca o grampinho aqui pra segurar. O outro lado, a mesma coisa. Joga os dentinhos do teu zíper pro lado principal, a estampa que fica pra fora, e prende aqui com um grampinho, pra segurar e ele ficar no lugar certinho. Agora, aqui o forro a gente faz a mesma coisa. A gente une eles bem certinho e coloca um clips ou grampinho. Uma dica que você pode ou não fazer aqui é tirar um pouquinho desse tecido do forro, refilar aqui bem pouquinho. Isso aqui é opcional, você não precisa. Se você não fizer, vai dar certo também, vai ficar bom também. Isso aqui só ajuda a assentar um pouquinho mais na hora que a gente for colocar esse forro pra dentro da nossa peça. Então, eu tiro uma camada bem fininha.
Refilo bem pouquinho mesmo, ó, como é bem pouquinho. Só que esse pouquinho aqui já vai me fazer uma diferença depois. Agora, nós vamos passar uma costurinha em toda a volta com um pé de máquina, deixando uma abertura aqui no fundo do nosso forro, pra gente poder desvirar essa peça depois. Quando eu chegar nas curvinhas, eu vou diminuir o meu ponto. Eu vou passar o meu ponto pro tamanho 2,5, que é um ponto menorzinho, e eu vou fazer um pontinho de cada vez. Assim eu vou conseguir fazer uma curva bem certinha e a minha carteira não vai ficar torta. Quando chegar aqui no zíper, eu vou dar também um retrocesso, que é pra essa costurinha do zíper ficar bem fechadinha. E quando chegar aqui na curva, eu vou colocar no ponto 2,5. E eu vou um pontinho de cada vez com o meu calcador, bem rente à minha curva. Sigo reto. Agora a mesma coisa. O meu calcador, ele tá rente à minha curva, então eu venho fazendo um pontinho, levanto, ó, alguns pontinhos, levanto meu pé calcador e ele vai seguindo corretamente a curva da minha peça. E sigo costurando. Chegou aqui no zíper? Tenta deixar o zíper o mais possível alinhado, bem certinho. Passa uma costurinha e lembra de dar um retrocesso. Agora a gente segue costurando o nosso forro. Um retrocesso no final. E agora vem mais uma dica, que é a dica que deixa a nossa carteirinha ficar com o fundo, as curvinhas bem arredondadas. Não só a gente ter feito os pontinhos pequenos, mas essa etapa é importante. É importante a gente refilar esse excesso de manta que fica em toda a volta, porque ele cria volume. E ele dificulta e faz com que a tua peça não fique com aquele fundo bem redondinho, com as curvas bem feitinhas. Então, a gente separa aqui o tecido da manta. Então, eu não tô cortando o meu tecido, eu tô cortando só a minha manta, cuidando para não cortar a costura que eu fiz. E eu vou tirar ela em toda a volta da minha peça. Tendo feito isso, eu vou usar uma tesoura de picote para tirar esse excesso do tecido principal aqui da minha peça. Se você não tiver essa tesoura de picote, você pode vir com uma tesoura comum e fazer piques aqui na parte arredondada da sua peça. As duas opções dá super certo. Como eu tenho a tesoura de picote, eu prefiro vir com a tesoura de picote aqui, que facilita mais e é mais rápido, mais prático. Então, aqui no forro, eu também vou pegar o cantinho arredondado e vou passar a minha tesourinha de picote sem cortar a minha costura. A gente precisa lembrar que sempre que a gente faz um corte no tecido de poliéster, é importante a gente selar ele para que ele não desfie. Então, como eu cortei aqui, eu vou vir com o isqueiro e vou selar novamente essa parte que eu cortei para ela não desfiar. Então, eu vou vir com a minha tesoura própria para zíper, para não estragar minha tesourinha boa de tecido. Vou tirar esse excesso de zíper. E com o isqueiro eu também vou selar esse zíper que ficou aqui, pra ele não desfiar. Eu dou uma seladinha assim, ele já derrete e não desfia. Então, pela abertura que a gente deixou, nós vamos desvirar. Então, eu vou colocar o meu dedo aqui dentro, vou com os meus outros dedos empurrar o fundo da minha carteirinha lá pra fora, pra ele sair lá naquela abertura. Pronto, agora eu vou puxar ele. Para ajeitar, eu sempre uso um hashi, que é aquele palitinho de comida japonesa, mas você também pode usar a ponta de um palito. Tem pessoas que gostam de usar a ponta da tesoura. O importante é você conseguir alinhar aqui sem danificar a sua peça. Eu consigo abrir agora aqui um pouquinho mais o meu zíper para ele ir até o final. Vou colocar o dedo lá por dentro e vou empurrar o meu zíper para fora um pouquinho assim, ó. Para abrir bem essa costurinha. E o fundinho fica bem certinho. Então, eu vou alinhando com os dedos. Com os meus dedos, eu vou alinhando e vou dando o formato à minha peça. Feito isso, agora eu vou arrumar o meu forrinho aqui, porque eu preciso fechar essa abertura que a gente deixou pra desvirar. Então, pra fechar ela, eu vou alinhar bem certinho aqui as costurinhas, tecidinho pra dentro. E aqui eu vou passar uma costurinha na máquina mesmo. Processo no começo e no final. Agora, eu venho com o meu isqueiro aqui, já tirei o excesso da linha que ficou aqui. Eu só vou dar um sustinho
para não ficar nenhuma linha para cima aqui espetada sobrando. Prontinho. Agora eu vou jogar o meu forrinho lá pra dentro e vou ajeitar ele no lugar. Eu vou passar e vou vir aqui mostrar pra vocês como que fica. E assim ficou a nossa peça depois de passada. Percebam como ficou bem redondinho os cantos aqui embaixo. Tudo bem alinhado, muito bonito. Essa parte de cima do zíper, percebam como não tem um volume sobrando, tá tudo no seu devido lugar. Quando a gente olha de frente, a peça ela não tem lombadas no zíper, o zíper fica alinhado porque a gente tirou os excessos. E ao redor da nossa peça, percebam que a curva, ela fica dessa maneira bem certinha, porque a gente tirou o excesso de material que tinha dentro, que era o nosso estruturador, a manta. Então, quando a gente tira esse excesso, evita que fique aquelas marcações e não fique redondo os cantinhos. E agora que você aprendeu a confeccionar essa peça, você pode fazer ela em várias estampas aí no seu ateliê, pode utilizar os seus tecidinhos de estampa corrida, pode utilizar os painéis disponíveis lá no site da Paty, ela tem de várias estampas diferentes. E se você também trabalha com filme de recorte, você pode fazer aplicação no filme de recorte e já dar uma função específica para sua carteirinha. Aqui no caso eu fiz com o desenho de um carregador de celular, então fica um estojinho para carregar o celular, levar dentro da bolsa, na mala de viagem. É bem bacana, já dá uma função também para a peça. E essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que você achou, qual é a dica que você mais gostou e vai aplicar aí no seu ateliê. Também se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Deixa o teu like aqui nesse vídeo para o YouTube entregar essa aula para mais artesãs e também para o YouTube entender que vocês têm gostado desse conteúdo. Corre também assistir as outras aulas que já estão disponíveis aqui no canal, várias aulas com molde gratuito para você já aprender e começar a fazer as peças aí no seu ateliê. Aproveita também e me segue nas redes sociais, que são essas que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu sempre posto conteúdo por lá, então se vocês querem ficar por dentro de novidades, aprendendo várias dicas de costura criativa, verem a rotina aqui do ateliê, corre lá me seguir nas redes sociais e eu espero vocês nas próximas aulas. Beijão!